bem, como sempre tentando ser breve e tentando ser útil. Com relação aos últimos eventos aí, supostamente artísticos, né, sendo que já você tem uma série de, na verdade, um conjunto de fenômenos, né, supostamente artísticos, que ao longo do tempo tem se intensificado e que em realidade não são fenômenos artísticos, são fenômenos subversivos, que tentam, vamos dizer assim, degenerar a arte. Né? Entre eles está a apresentação de uma espécie de uma série, uma minissérie em que você tem um conto de fadas com uma relação entre duas meninas, duas personagens homossexuais. Você tem a chamada peça Macaquinhos, né? Você teve a exposição no Santander e recentemente teve a exposição, né, em que um homem nu deitado numa esteira era alvo de um público, né, e as crianças eram constrangidas a tocar nele, né, sob a suposta alegação de que isso vamos dizer assim, isso faz parte da arte, você sentir aquela realidade, aquela natureza, né, e sobretudo você induzir as crianças a perceber essa realidade, essa natureza, toda essa beleza já desde os seus primeiros anos de vida. Na verdade, aquilo se constitui mais, né, ou absolutamente numa tentativa de distorcer a percepção da criança. Porque afinal de contas, se uma mãe induz a própria filha a tocar no corpo de um homem nu, um homem estranho nu, é óbvio que no mínimo essa mulher está tentando fazer com que a filha perca a distinção entre o que são os pais e os estranhos, né? Uma mãe, vamos dizer assim, vai educar sua filha sexualmente, obviamente ela tem o direito a isso, e ela certamente os filhos sempre veem os pais nus em algum momento, né? Porque também os filhos já estiveram nus diante do pai, mas se trata de educação em família, né? Meu pai sempre me ensinou, né, sobre o que é a sexualidade, sobre o corpo humano. Inclusive ele tomava banho, eu era pequeno, meu pai tomava banho junto com meu pai, e meu pai nunca abusou de mim. Minha mãe tomava banho com as minhas irmãs, né, ensinava sobre a sexualidade e sobre o corpo para elas, né. E meu pai sempre foi um homem muito correto e muito responsável. Jamais meu pai ou minha mãe induziriam eu ou as minhas irmãs a nos aproximarmos de algum adulto estranho, sobretudo de um adulto nu, onde quer que fosse, em quaisquer situações. Então é óbvio que ali se trata de uma situação não de uma percepção, de uma sensibilização artística, mas de uma distorção, né? Afinal de contas, nós seres humanos temos diversas funções em nossa mente. Entre as funções que nós temos, a função de intuição, de raciocínio, de meditação, de reflexão, nós temos a imaginação e a fantasia, né? Um grande amigo meu que é psicólogo, né, acho que eu já falei disso uma vez, me disse que a função da fantasia é exatamente, em grande parte, suprir determinadas coisas que não acontecem na realidade, né? Nós temos a memória. A memória são, como diria o professor Mário Ferreira dos Santos, são cópias de imagens que nós captamos da realidade e que ficam armazenadas em nós. E a fantasia, ou a memória criadora, a imaginação criadora, ela faz uma combinação desses elementos, né, que estão nessas imagens que ficam gravadas em nossa memória. Portanto, a fantasia ela pode combinar as coisas, vamos dizer, a seu bel prazer, que é uma função dela, né? Então, e esse amigo meu psicólogo, ele já tinha me explicado que a função da fantasia é justamente não se tornar realidade, né? Vamos dizer, vivenciar uma coisa puramente imaginativa e pronto, vamos dizer, de certa forma satisfazer e eliminar aquilo, né? Agora já vamos dizer assim, então qual que seria a função, né, da imaginação e da fantasia, em certo sentido, é de ajudar vamos dizer assim, são
instrumentos mentais que nós temos que nos ajudam a perceber melhor a realidade e nos ajudam a entender melhor e a organizar conceitos da realidade em nossa mente. Portanto, as nossas funções da imaginação e da fantasia devem estar submissas à realidade. Elas não devem se impor à realidade. Quando as pessoas começam a produzir esses tipos degenerados de arte por aí, como aconteceu no Santander e agora nessa exposição do MAN, eles estão tentando fazer a fantasia, especialmente as fantasias sexuais, se sobreporem à realidade. É por isso que quando vem tipinhos como Pirula, ficar fazendo, tentar dar opinião sobre psicologia, sobre arte, sobre religião, tentando moralizar, é claro que é só merda, né? Porque é um tipo que não sabe, é o cara que, né, está apegado ao seu, vamos dizer, à sua docência, né, à sua vida acadêmica, então ele só pensa ali naquelas, vamos dizer assim, nas avaliações, nas análises quantitativas, né, científicas. Aliás, o próprio Pirula confessa, né, aquela coisa mais inútil e, vamos dizer assim, dispensável possível. Ele pensa assim: nós só somos um amontoado de reações da nossa, resultados da nossa química orgânica, né? Nós funcionamos, não passam de processos químicos orgânicos que constituem a nossa estrutura de ser. Portanto, para ele só pega assim, o Pirula é como aqueles manualzinhos básicos de ciência que só vê a coisa quantitativa e a relação das partes entre si, que formam um todo coerente, mas que não tem um significado além disso, e que podem ser dissociados a qualquer momento, perdendo totalmente seu significado. Então, para ele é isso. Então, como é que uma pessoa dessa pode querer opinar sobre religião, sobre moralismo, sobre percepções, sobre sentimentos, sobre afetos, sobre amor? Toma no cu, né? Tem que mais é que ficar calado, né? Então a questão assim, é muito maior. O ser humano tem uma capacidade transcendente, meu. E essas combinações, os grandes gênios, por exemplo, da arte, os gênios da música, né, que são capazes de buscar sons para além do que a natureza oferece, de afinar, de buscar tons mais perfeitos. O artista que consegue reproduzir ali mais ou menos não só um retrato da natureza, mas reproduzir algo além, uma combinação que signifique algo transcendente. Por exemplo, você tem lá a estátua de Davi, o Davi de Miguel Ângelo. É um homem nu, né? Mas ele é uma expressão artística, não uma expressão de fantasia sexual, né? O que ela é em primeiro lugar? Então, é uma arte em que você percebe que o gênio, a pessoa, o gênio artístico por trás dela, foi capaz não apenas de perceber a estrutura do corpo humano, né, na sua forma mais exterior, mas como também de reproduzir essa forma no mármore, por exemplo. E não apenas reproduzi-la de uma maneira vazia, mas lhe deu uma personalidade, de certa forma, né? O Davi, de Miguel Ângelo, a estátua, ele está numa determinada posição, né? E ele tem uma expressão no rosto, ele tem uma personalidade, que é o que o artista, Miguel Ângelo, buscou imprimir ali, né, na pedra. Então, ele é uma expressão artística não só da beleza do corpo humano, como também uma das coisas que se intui dessa expressão artística é que o ser humano é capaz de intuir essa beleza, essas formas, e de tentar reproduzi-la, né, da maneira mais perfeita possível, né, conforme as suas possibilidades. Ou seja, é uma arte que está chamando para a meditação, ou seja, é uma arte que motiva a intelectualidade, é uma arte que vai despertar o espírito criativo e não despertar uma fantasia sexual, né? Eu vi as fotos da exposição no MAN e você tem lá um homem deitado em várias posições, né? Apesar de ser um homem e ser feio pra caramba, ele estava fazendo posições razoavelmente eróticas. É claro que é uma coisa totalmente inadequada para a situação. Não adianta querer justificar, não adianta vir o movimento LGBT querer impor uma suposta linguagem científica de que
todos os tipos de perversões, de fantasias que temos, que podemos, né, carregar dentro de nós, são coisas perfeitamente naturais, perfeitamente correspondentes com a estrutura do nosso ser, né? A fantasia, ela é uma coisa muito dinâmica e pode ser alterada a qualquer momento, é uma coisa que não tem uma consistência. Por isso que ela tem que estar submissa à realidade para tentar, vamos dizer assim, ser um instrumento de apreensão da realidade, e não um instrumento de uma pura invenção, né, totalmente arbitrária e que tem que se exteriorizar distorcendo toda a realidade. Não dá, não é assim. Se for assim, então, pera lá, digamos que eu tenho, e não adianta vir com esse papo de que o tal do IMOS, né, que é esse tratamento de a intervenção de o IMOS é uma realidade aqui, né? Iniciativas de mudança de orientação sexual, né, que está sendo muito atacado ultimamente, né, por diversos grupos subversivos, esquerdistas, ideológicos, né, como algo que está aviltando a condição humana. Bom, se conforme a Associação Americana de Psicologia, em 1973, o termo homossexualidade foi retirado do Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, o que aconteceu? Ela foi transferida apenas para a questão de angústia subjetiva. Portanto, se uma pessoa que é homossexual está sofrendo, né, por causa da sua homossexualidade, de uma angústia subjetiva, porque a homossexualidade também não deixa de provocar isso, então é claro que ela tem o direito de procurar um terapeuta que o ajude a superar essa angústia subjetiva provocada pela homossexualidade. E, de certa forma, para superar essa angústia subjetiva, ele vai ter que mudar os seus hábitos homossexuais. Isso também é válido. Um terapeuta não pode ser proibido de ajudar uma pessoa, de tentar, vamos dizer, curar a pessoa de um problema pelo que ela está passando. Afinal de contas, psicologia e medicina andam em paralelo. Conforme a medicina, conforme a homeopatia, cada caso é caso, meu filho. As pessoas podem sofrer, as doenças existem objetivamente, mas cada pessoa é afetada por doenças ou por problemas emocionais de uma maneira muito subjetiva, ou seja, única, intransferível. Portanto, né, cada caso é caso e você não se vai poder julgar o terapeuta, um cara, vamos dizer assim, um cara que está prejudicando o seu cliente, porque justamente o papel do terapeuta é tentar descobrir exatamente aquele problema único ali. Esse é o papel dele. E não adianta haver movimentos LGBT, entre outros movimentos subversivos, ideológicos, esquerdistas, querer impor uma polícia de pensamento, né? Querer impor uma série de normas que proíbem as pessoas de mudarem de estilo de vida simplesmente porque elas têm que pensar daquela maneira, conforme a ideologia, conforme o grupo subversivo ou conforme o Estado, né? Como bem expôs o George Orwell, em 1984. Né? Então quer dizer que um homossexual ele tem que ser homossexual, e se ele tiver uma série de fantasias horrendas na cabeça, ele tem que continuar com aquelas fantasias. E se aquelas fantasias o atormentam, ele tem que continuar sendo atormentado, porque ele não pode pensar diferente do que impõe, vamos dizer, a agenda LGBT, com as suas normas, com as suas cartilhas, com os seus estatutos, né? Como se o LGBT fosse o representante máximo da verdadeira natureza humana, do verdadeiro interior do espírito humano. Essa é uma coisa estúpida, né? O LGBT, como eu disse, tem pessoas homossexuais na minha família que são pessoas extraordinárias, pessoas que eu amo muito e que jamais deram um único voto de apoio para o movimento LGBT, e dizem com todas as letras que o LGBT não os representa. Existem, talvez a maior parte dos homossexuais, né, do país, né, estejam convictos de que o LGBT não os representa. Né. São pessoas pervertidas. As pessoas que apoiam o LGBT, em geral, são pessoas pervertidas, que querem a legitimação, né, dos seus fetiches sexuais. É isso que querem. Né. Quer dizer, virou de cabeça para baixo a coisa. E não adianta querer impor uma polícia do pensamento para proibir
a boa conduta, a conduta ética e dos profissionais da saúde. Porque eles têm que exercer o seu papel, têm que atender o cliente, e vocês não vão poder também se impor sobre as pessoas que estão sofrendo com a sua condição, por exemplo, a condição de homossexual ou de ou que sofrem de alguma perversão sexual e que antes de tomarem qualquer atitude nesse sentido, preferem buscar ajuda, né? Uma pessoa que está indo buscar ajuda de um psicólogo para se livrar, pelo menos tentar driblar e diminuir as suas obsessões, né, fantásticas e obsessões sexuais, é uma pessoa que sabe que não está acima da realidade, né, e que ela quer adquirir um pouquinho de autonomia sobre si, né, e que para isso vai buscar uma pessoa profissional, uma pessoa sábia que vai saber orientá-la. É assim que se dão as relações humanas, e o psicólogo, assim como todo ser humano saudável, vai se relacionar de uma maneira interpessoal com a pessoa, né, com o seu cliente, né. Ele vai procurar diagnosticar o problema e tentar desmontá-lo, né, tentar conduzir as coisas para pelo menos um caminho menos pior, né. E claro, também a pessoa que é homossexual e deseja continuar homossexual, prefere não frequentar nenhum tipo de terapeuta, nenhum profissional, também tem o direito dela. É simplesmente uma coisa um pouco democrática, né? É um respeito à liberdade de cada um. Agora, o LGBT não só quer que os homossexuais e os pervertidos, ou os pedófilos, enfim, continuem a ser como são, como ainda querem que as outras pessoas ainda, né, sejam entusiastas, né, desses grandes princípios que eles estão querendo pregar, que eles estão querendo impor sobre a realidade. Não dá, vocês não vão ganhar. Vocês, pessoal do movimento LGBT, vocês não vão ganhar, né? Vocês vão ficar tentando a vida inteira, vão ficar atormentando as pessoas. Ou vão até comprar algumas consciências, né, como alguns profissionais de psicologia já estão fazendo, né, tentando de certa forma justificar científica, com uma linguagem pseudocientífica, esses pressupostos, né, da vida interior, da vida sexual, das perversões, né. Mas para terminar, deixa eu só ler uma pequena definição de perversão. Perversão: atos não aceitos pelo grupo que são decorrentes de alterações patológicas nas tendências básicas de uma pessoa, sobretudo as de caráter sexual, incluindo o sadismo, masoquismo, necrofilia, pedofilia, enfim. Esse é um dicionário, este dicionário de psicologia, vamos ver, olha só, lançado em 1973, hein? Que golpe para vocês, hein?